Bom, gente, então hoje a gente vai dar início ao capítulo 9, que a gente vai estudar sobre corpos redondos, que são sólidos que eles não estão lá na categoria de poliedros, né? Não são poliedros, a gente chama de corpos redondos, que são o cilindro, o cone e a esfera. Então, essa semana a gente vai estudar o cilindro, e aí na semana que vem o cone e a esfera para a gente finalizar essa parte de geometria. Bom, o cilindro, gente, a gente já tem uma ideia do que é um cilindro, né? O cilindro, ele tem, é o quê? É a garrafinha, né? A refrigerante, né? A latinha de refrigerante, a caixa d'água, enfim, a gente já tem uma ideia do que é o cilindro no nosso dia a dia. Então, aqui no começo do livro, ele fala basicamente isso. Esses objetos que a gente encontra aqui no dia a dia, né? Essas latinhas e tudo mais, lembram a forma geométrica que a gente chama de cilindro, tá? E aí, aqui nesse quadrinho, ele vai dar uma definição mais formal do que é o cilindro, né? Não vou perder muito tempo com isso, a gente já tem uma ideia intuitiva, né, do que é um cilindro. Vai interessar mais pra gente estudar os elementos, né, calcular a área, volume e tudo mais. Então, aqui nessa próxima parte, ele vai falar dos elementos de classificação, tá? Então, a gente tem esse cilindro aqui, e aí ele fala os círculos de centro O, que é aqui embaixo, e O', e raio de medida R contidos em planos paralelos são as bases do cilindro, né? Então, aqui é uma base e aqui é outra base. Os segmentos paralelos a OO', OO' é esse aqui. Todos os segmentos paralelos a esses, aqui a gente só consegue ver dois assim, né? Mas é tudo que está paralelo a ele, enfim. É o que a gente chama de geratriz do cilindro, tá? Não vai ser muito importante a gente saber esse nome. Depois eu vou falar mais um pouquinho, mas enfim, geratriz, então esse segmento, não só esse segmento, né? Qualquer um que é paralelo ali ao eixo, né? O O' é o eixo do cilindro e a distância entre os planos das bases, né, é a nossa altura. Então, aqui é a altura. Isso aí é o principal, são os principais elementos do cilindro. E aí, gente, o cilindro, ele pode estar tanto inclinado, né, que é esse caso aqui, que ele está inclinado para cá, a gente chama nesse caso cilindro oblíquo. E se ele estiver retinho, a gente chama cilindro reto. Então, isso é o principal. Bom, vamos lá. Antes de falar um pouco das áreas, eu queria falar um pouquinho disso aqui, olha só. Eu acho que eu vou ficar tampando uma parte aqui, mas aí depois eu subo e para vocês verem melhor. Acompanha comigo, ó. O cilindro circular reto é também chamado de cilindro de revolução, pelo fato de ser gerado pela rotação de um retângulo em torno de um de seus lados, né? Então, basicamente, o que a gente tem aqui? Deixa eu levantar agora mais aqui para ver. A gente tem aqui o eixo, né, do cilindro. Aqui a gente tem o raio. E veja que a gente tem um retângulo, né, basicamente. Se a gente gira esse retângulo em torno desse eixo aí, o que a gente vai obter é o cilindro. Então, é por isso que a gente fala que cilindro é um sólido de revolução. Porque a gente pode fazer nessa rotação, nesse caso aí, desse retângulo em torno desse eixo, e aí a gente vai obter esse cilindro aqui. Eu vou mostrar um videozinho que eu achei aqui, para vocês terem mais ou menos um pouco a ideia do que seria essa parte aqui do cilindro, né? Então, veja que a gente tem o retângulo, e aí, ó, você vai girando, girando em torno de um eixo, e aí aquilo que a gente obtém é o cilindro. Aqui ele está mostrando outros casos também que a gente vai ver, né? Mas aqui o importante é esse aqui que está mais à esquerda, tá? É a rotação que está gerando o cilindro. Tranquilo, gente? É só para você ter mais ou menos uma noção de por que é chamado de sólido de revolução. Porque a gente consegue rotacionar em torno de um eixo e a gente obtém um cilindro. Tranquilo? Aqui tem cone, esfera. A gente não vai estudar esse aqui que está em vermelho, mas todos esses aí são exemplos de sólidos de revolução. Então, voltando para cá. Bom, então agora vamos falar um pouco da área, né, das áreas, do volume. Gente, a área lateral, né, então você tem que pensar, eu gosto de usar o exemplo da folha, né? O cilindro, ele é como se fosse essa folha
dobrado assim, né? A gente tem um cilindro. Então, se a gente faz um cilindro aqui, né? A gente usa toda a folha. Qual que vai ser a área lateral desse cilindro? Gente, é só você pensar, né, que a área lateral vai ser justamente a área de toda a folha, que era um retângulo, correto? Então, a área lateral, né, do cilindro, ela vai ser justamente essa medida aqui embaixo, vezes quem? Vezes a altura. E aí, essa medida aqui de baixo, como você sabe que um cilindro, a base é um círculo, que no meu exemplo não está muito legal, né? Mas enfim, a base é um círculo, e você sabe que o comprimento de um círculo é 2 vezes π vezes r, então você sabe que essa parte aqui de baixo mede 2πr, que é justamente o que ele colocou aqui, e essa parte aqui é a altura do cilindro, que é esse Hzinho que ele colocou aqui. Então, a área lateral de um cilindro é 2 vezes π vezes r vezes a altura, ok? Então, aqui você pode ou decorar, ou você também pode raciocinar dessa forma da folha de papel que a gente acabou de fazer, né? Mas é bem tranquilo. Então, essa aí é a área lateral do cilindro. A área total nada mais vai ser do que essa área lateral, mas a área das duas bases. Só que as duas bases são o quê? São círculos. E a gente já sabe que a área do círculo é π vezes r ao quadrado. Então, a gente pega essa área lateral mais 2 vezes a área da base, né? E aí, a gente pode fazer umas continhas, olha só, ele fez aqui, né? Área lateral 2 vezes π vezes r vezes h, mais 2πr ao quadrado. E aí, ele só colocou o 2πr em evidência e chegou nessa fórmula da área lateral aí, tá? Depois, com mais calma, vocês analisam essa fórmula. Mas, basicamente, o que ele fez, ele pegou esse 2πr aqui, ó, e esse 2πr aqui, veja que aqui é r ao quadrado. Então, é como se fosse 2πr vezes r. Aí, ele só pegou o 2πr e colocou em evidência. Aí, o h que sobrou aqui e o outro r que sobrou aqui são os que entram aqui no parênteses, tá? Então, de novo, você pode ou decorar essa fórmula, 2 vezes π vezes r, h mais r, ou fazer essa análise, que a área total vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. Você pode fazer de todo jeito, qualquer desses dois jeitos que eu tô te falando. E, gente, por último, o volume do cilindro basicamente vai ser a área da base, que é o quê? πr ao quadrado, vezes a altura do cilindro. Então, tranquilinho aí a fórmula para o volume, tá? π vezes r ao quadrado vezes h. Então, as fórmulas são bem tranquilas, o que a gente tem só fazer é realmente interpretar as questões que aparecerem aí, né? Para utilizar essas fórmulas. Mas as fórmulas não tem muito o que falar mais não. Então, vamos fazer alguns exemplos. Primeiro aí, calcule a área lateral, a área total e o volume do cilindro abaixo. Então, gente, primeira coisa, vamos identificar raio e altura, que a gente já termina quase todo o problema. O raio, gente, vai ser o quê? Vai ser 1,5 centímetros, correto? Por quê? Porque o diâmetro é 3 centímetros, né? Diâmetro, você tem que lembrar que é todo o comprimento. O raio é só a metade, né? O raio é só daqui até aqui. Então, se o diâmetro é 3, o raio é a metade, é 1,5 centímetros. A altura já foi dada, é 10 centímetros. Então, gente, a área lateral, vamos lá, a área lateral, a gente sabe novamente que a forma da área lateral é o quê? É 2 vezes π vezes o r vezes a altura. Então, a área lateral vai ser 2 vezes π vezes 1,5 vezes a altura, que é 10. Então, a área lateral vai ser 2 vezes 1,5, 3. 3 vezes 10, 30 π centímetros quadrados. Então, olha só, gente, toda vez que, quando o problema não falar para você, utilize π como 3,14, ou utilize a aproximação de π de 3, enfim. Se o problema não falar, você deixa dessa forma, tá? Você deixa com o π aparecendo, 30 vezes π, ok? Mas aí, se ele falar para você substituir, você substitui. Bom, a área lateral foi. Agora, vamos calcular a área total. Vou colocar aqui embaixo. A área total, gente, novamente, você pode ou usar a fórmula direto, ou você analisar que a gente já tem a área lateral, só precisa somar as duas áreas da base, tá? Então, a área total, usando a fórmula, né?
é 2 vezes π vezes o R, H mais R. Vou botar que nem estava lá. H mais R. Tá? Então, a área total vai ser 2π. O raio é 1,5. A altura é 10. Mais 1,5. A área total vai ser 2 vezes o π vezes 1,5. 10 mais 1,5, 11,5. Aí depois você faz 2 vezes 1,5 vezes 11,5. Que eu já tinha aqui a resposta, vou colocar direto. 34,5. 34, é isso mesmo. 34,5 π centímetros quadrados, tá? Lembrando sempre que a unidade de área é ao quadrado. Tranquilo? E aí, por último, né, o volume. O volume, como que é? A área da base vezes a altura. Então, πr ao quadrado vezes a altura. Π 1,5 ao quadrado vezes 10. O volume vai ser 22,5, eu já tinha feito aqui, 22,5 π centímetros cúbicos. Tá ok? Então, gente, se você tem a altura e o raio, você já faz tudo. Então, sempre busquem altura e raio para a gente conseguir determinar tudo que a gente quer ali do problema. Tranquilo? Exemplo 2. O tanque abaixo possui área lateral igual a 110 π metros quadrados. Então, ele deu a área lateral, 110 π metros quadrados. E raio da base igual a 5 metros. Então, um tanque bem grande. Pensa nesses... Acho que vocês nunca devem ter visto um, né? Mas, enfim, tanque industrial é geralmente bem grande. Então, é razoável pensar nisso. Calcule a capacidade do tanque, ou seja, a capacidade do tanque é o volume do tanque, né? Calcule o volume, a capacidade, em litros. Use 3 como aproximação para π. Então, aqui ele pede para usar uma aproximação para π, a gente tem que aproximar. Então, vamos lá, a gente tem a área lateral, a gente tem o raio e ele quer o volume. O que falta para a gente conseguir calcular o volume? Falta a altura, né? Então, o primeiro passo, vamos tentar calcular a altura aí. Eu tenho o quê? Que a área lateral, qual é a fórmula da área lateral? É 2 vezes π vezes o R vezes a altura. A área lateral é 110 π, que 2π, o raio é 5, a altura a gente não sabe. Então, 110 π vai ser igual aqui. 2 vezes π vezes 5 é 10 π vezes a altura. Vou só inverter aqui a equação. Então, 10 πh igual a 110 π. Vou passar o 10π para o outro lado, dividido por 10π. Aí, né, esse π aqui com esse π aqui, a gente pode cortar, né? Então, é 110 vezes π sobre 10 vezes π, a gente pode cortar. Então, a altura é 110 sobre 10. 110 dividido por 10, a gente sabe que a altura vai ser 11 metros. Então, né, descobrimos aí a altura desse tanque, 11 metros. Agora, com a altura, se a gente quer o volume, fechou, né? Só a gente jogar lá na fórmula de novo. O volume, né, é πr ao quadrado vezes a altura. Então, o volume vai ser π vezes 5 ao quadrado vezes a altura, que é 11. Que eu coloquei a unidade? Coloquei, tá certo. Então, o volume aqui vai ser... Aí, aqui a gente já pode fazer a aproximação, né? A gente pode substituir o π. Vou substituir aqui antes. 3 vezes 5 ao quadrado vezes 11, eu já tinha feito aqui, isso vai dar 825 metros cúbicos, tá? Então, a unidade de volume é sempre cúbica. Só que no problema, ele pede o quê? Ele pede em litros, tá? E eu coloquei aqui porque tem um exercício lá que precisa ser em litros também. Então, já vou mostrar para vocês qual que é a conversão. Bom, a conversão é a seguinte, gente. 1 metro cúbico são 1000 litros, tá? Então, 1 metro cúbico são 1000 litros. Logo, 825 metros cúbicos serão quantos litros? Então, gente, conversão, né? Você faz ali multiplicação cruzada. 1 vezes x vai dar x. 825 vezes 1000 vai ficar 825 mil litros. Então, a capacidade desse tanque aí, a gente calculou, é 825 mil litros. Ok? Então, toda vez, gente, que a gente estiver fazendo a continha,
sempre lembrar, se pediu aproximação, usa aproximação, se não pediu, deixa o pi. Se pediu em outra unidade, lembrar sempre de buscar qual que é a conversão, tá ok? E aqui, gente, vamos fazer um exemplo 3 para a gente finalizar, é o seguinte, ó. A figura abaixo representa uma peça cilíndrica onde a parte interior é oca, tá? Vazia a parte interior. E essa, eu acabei não falando, mas a parte de fora, que seria isso aqui assim, ó, tem um material preenchendo, tá? É maciça. Só a parte de dentro que é oca. Não sei se tá dando para ver muito bem, eu tentei desenhar, mas não ficou muito bom. Mas pensa que a parte de dentro, essa parte de dentro aqui desse cilindro é oca, vazia, e aqui a parte de fora é maciça, tá? Tem material ali. Sabendo que a peça tem 20 centímetros de diâmetro interno, ou seja, essa medida aqui é 20 centímetros, o que nos faz logo pensar que essa medida aqui até aqui é 10 centímetros, correto? A espessura é de 5 centímetros. A espessura é o quê? É essa medida aqui, né? Da parte que não é oca. Aqui é 5 centímetros. Aqui é 10 centímetros. E a altura é de 80 centímetros. Então, a altura total da peça, 80 centímetros. Determine o seu volume. Então, eu quero o volume da peça. Lembrando, gente, que o volume da peça aqui no caso é o volume, ó, da parte maciça, né? A peça que quando a gente fala assim, qual o volume da peça, é realmente o volume da peça maciça. Não é quanto de água, por exemplo, eu posso colocar naquela parte oca ali. Não, não é isso. Não é a capacidade, tá? O volume aqui no caso é realmente o volume da peça, né? Que a gente está considerando, a parte maciça. Então, como é que a gente vai calcular esse volume? Basicamente, o que a gente tem que fazer é o seguinte: a gente calcula o volume do cilindro todo, né, do cilindro maior. A gente calcula o volume do cilindro menor, que é a parte que está oca. E a gente faz um menos o outro, porque a gente vai ter justamente o volume dessa parte aqui de fora, né? Que é o que a gente está procurando. A gente quer saber o volume ali da parte de fora. Parte de fora que eu falo, a parte que não é oca, né, no caso. Então, gente, vamos lá. Vamos calcular o volume do cilindro grande. O volume do cilindro grande eu vou chamar de V. Vamos calcular o volume do cilindro pequeno primeiro, tá? Então, V1. Vou falar que V1 é o volume do cilindro. Vou botar aqui para ainda. Vou botar aqui. Volume do cilindro menor. Vou botar volume do cilindro menor. É o V1. Bom, vai ser o quê? Π vezes R ao quadrado vezes a altura. Então, é π vezes 10 ao quadrado vezes a altura, que é 80. Então, V1 vai ser que ele não pediu aproximação para π, né? Então, a gente deixa o π, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 80, 8.000 π centímetros quadrados. Então, esse aí é o volume da parte de dentro, né? Da parte oca, né? Do cilindro menor, 8.000 π centímetros quadrados. Agora, vamos no volume do cilindro maior, que é o volume do cilindro grande, né? Do cilindro maior. Do cilindro maior, tá? Que é considerando todo o cilindro. Então, que raio que a gente tem que considerar? Bom, daqui para cá é 10. Daqui para cá é 5, né? Essa partezinha aqui é 5. É a espessura. Então, o raio que a gente tem que considerar é o total, é 15, correto? Então, o V2, vou chamar de V2, vai ser π R ao quadrado vezes a altura. O raio que a gente vai considerar é o 10 mais o 5, então é o 15 ao quadrado. Tá assim. 10 mais 5 ao quadrado, a altura é 80. 10 mais 5, 15 ao quadrado, vezes 80, já tinha feito essa conta, vai ficar 18.000 π centímetros cúbicos. Gente, às vezes eu faço confusão, mas lembra, é cúbico, tá? Volume é cúbico. Então, o volume do cilindro maior é esse aí.
Agora eu quero saber o volume da peça, então eu quero saber o volume da região maciça, né? Então, volume da peça vai ser justamente quem? Vou chamar de V. Vai ser o V2 menos o V1, ou seja, o cilindro todo menos a partezinha de dentro. Então, vai ser 18.000 π menos 8.000 π vai ser 10.000 π centímetros cúbicos, tá? Então, o volume da peça é 10.000 π centímetros cúbicos. Gente, eu fiz esses 3 exemplos porque é justamente o que vai estar pedindo na atividade, tá? As questões aí do livro. Questão 1, eu peço a letra B, calcular o cilindro reto, exemplo 1, só olhar exemplo 1. Na questão 3, determine o volume de um cilindro, sabendo que sua área lateral é isso e o raio da base é isso. Então, é igual ao exemplo 2, tá? Então, só olhar como é que foi o exemplo 2. A questão 4. A questão 4 é o exemplo 1 também, tá? Um reservatório cilíndrico de armazenamento de água possui internamente 8 metros de diâmetro e 14 metros de altura. Está vazio. Então, se ele receber água à razão de 60 litros por minuto, 160 litros por minuto, qual o menor número inteiro de dias necessários para enchê-lo? Bom, aqui a única diferença é o quê? Você tem que calcular o volume do cilindro primeiro. Então, calcula o volume do cilindro. Já transforma aquilo ali para litros, né? Porque ele deu aqui tudo em metros. Então, já usa a transformação de metros cúbicos para litros que eu acabei de mostrar lá para vocês. E aí, ó, tem que usar essa aproximação aqui para π, tá? 22/7. E aí depois você vai fazer uma continha. Olha, se ele recebe 160 litros por minuto, em quanto tempo ele vai receber o volume que eu calculei, tá? Então você fazer uma regrinha de 3 aí. E aí você vai conseguir saber os minutos, depois você pega aqueles minutos e transforma em horas. Depois você pega aquelas horas e transforma em dias, né? Até? Então você fazer várias regras de 3 ali, tá? Mas é simples. Você calcula o volume, depois transforma de metros cúbicos para litros e depois faz as regras de 3. A regra de 3. Mas se você não conseguir, se você tiver com muita dúvida aí, também pode vir me perguntar. A questão 12, também eu pedi, só a letra B, determine os volumes do cubo e do cilindro. Gente, não tem nada demais nessa questão, tá? A gente fala que um cilindro está inscrito, ou seja, ele está dentro ali do cubo, cuja aresta mede 10 centímetros. Então, a aresta do cubo mede 10 centímetros. Lembrando que o cubo tudo é igual, né? Então, não tem nenhum mistério. Aqui a altura, aqui também é 10 centímetros, então o diâmetro do cilindro é 10 centímetros, logo o raio é 5. É só colocar na fórmula. Questão 14 é o exemplo 3 que eu fiz com vocês, tá? Essa parte aqui, ó, é a parte maciça que eu ficava falando ali, e aqui a parte de dentro é a parte oca. Só que aqui a diferença é que não são 2 cilindros, né? É um paralelepípedo? É, um paralelepípedo e, a parte de dentro oca é um cilindro, tá ok? Então, nessa aqui, a única diferença é que não são 2 cilindros. A parte de fora é um paralelepípedo, você sabe o volume dele, é só lado vezes a altura. A base aqui é quadrada, então você sabe que ó, o prisma tem 10 centímetros de altura e o lado do quadrado da base mede 18. Então, aqui é 18 e aqui é 18. Gente, uma coisa, nunca se espantem assim quando vocês veem de repente um desenho que está fora de escala, tá? Na matemática a gente faz muito isso, não tem nenhum problema. Às vezes você desenha uma coisa bem que um lado tá maior que o outro e aquela medida na verdade era menor, mas não tem problema, tá? O que importa é o que a gente realmente escreve, não o que a gente desenha. Sempre é bom desenhar de acordo, mas nem sempre acontece. Então, e aí a parte 17 é muito parecida com o exemplo 3 também, tá? E são 2 cilindros, só que tem uma pequena diferença aí, eu vou deixar essa com vocês. E aí, quem não conseguir, me procura aí, tá? Pra tirar dúvida. Então, gente, é isso. Vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E me procurem aí pra tirar as dúvidas dessa parte. Mas eu acho que pelo menos desses sólidos que a gente vai começar a ver, que a gente vai ver, né? Desse, da esfera e do cone, acho que esse é o mais tranquilinho. Então, vou ficar por aqui.
Espero que vocês tenham gostado e até mais.